Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 51, hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019. Eu vou começar com a situação na Bolívia. No final de semana passado tivemos aquela questão da renúncia do presidente Evo Morales, andando um pouquinho para trás para trazermos um histórico. As eleições na Bolívia ocorreram no dia 20 de outubro, o Evo conseguiu se reeleger ainda no primeiro turno, mas no processo de apuração ocorreram alguns problemas que levaram a uma solicitação de que a OEA, Organização dos Estados Americanos, uma junta da OEA, fizesse uma revisão da apuração, e o resultado dessa revisão mostrou que ocorreram irregularidades sérias no processo que levaram ao Evo Morales vencer no primeiro turno. Mas é importante aqui só a gente lembrar que o Evo, mesmo com essas irregularidades, tinha uma pequena maioria em relação ao Carlos Mesa. Provavelmente, se não tivesse essa questão, as eleições iriam para o segundo turno com uma chance bastante razoável do Evo vencer. Mas, em função das irregularidades, essas irregularidades foram apontadas no relatório dessa comissão da Organização dos Estados Americanos nesse último final de semana, no domingo de manhã, num relatório preliminar. Logo em seguida, o presidente Evo Morales aceitou o relatório da OEA e disse que convocaria então novas eleições, mas mais ou menos ali no mesmo tempo, isso tudo no domingo, o comandante em chefe das Forças Armadas bolivianas, o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, junto com os outros comandantes das forças, fez um pronunciamento sugerindo ao presidente que ele renunciasse para evitar, para acalmar o país, né? Entre 20 de outubro, que foram as eleições, até esse último domingo, muitas manifestações pelo país, principalmente, obviamente, comandadas pela oposição. É importante a gente mostrar isso, ou seja, existe uma rivalidade grande, histórica na Bolívia, então a oposição foi realmente às ruas, manifestações, mas nada parecido, por exemplo, com o que está acontecendo no Chile ou em Hong Kong, que eu vou falar em seguida. Ou seja, ocorreram manifestações na Bolívia, ocorreram algumas depredações, mas não com a mesma intensidade e violência de Chile e Hong Kong. Eu acho isso aí um dado importante, né? Porque no mesmo domingo o Evo aceitou essa questão digamos assim, de ter novas eleições. A junta, os militares, né, o alto comando das Forças Armadas Bolivianas foram à televisão para pedir que o presidente renunciasse para acalmar o país, e o Evo Morales aceitou e renunciou. E, em seguida, no dia seguinte, voou para o México, que lhe concedeu asilo político. O presidente López Obrador, um presidente mais à esquerda, obviamente que o entorno aqui do Evo Morales não aceitaria isso, né? Brasil, Argentina atual do Macri, Chile, né? não acabaria não recebendo o Evo Morales. Aqui um ponto que eu acho importante: essa semana muita discussão se foi golpe, se não foi golpe. Eu acho que nós não podemos esquecer que o Evo Morales era o presidente há mais tempo no poder em todo o continente americano. O Evo ele foi eleito em 2006 e, em seguida, teve uma mudança na Constituição que permitiu ele ser reeleito 2 vezes. E eu acho que o ápice, que nós não podemos esquecer, tem que ser levado em consideração, foi o referendo que aconteceu em fevereiro de 2016, que ele mesmo colocou para a população para poder concorrer novamente às eleições esse ano, e a população foi contra. E ele acabou conseguindo concorrer nessas eleições por uma medida judicial junto ao Tribunal Eleitoral boliviano, que considerou que ele teria, sim, ou seja, contrário ao referendo popular. Então, acho que um ponto aqui nessa questão boliviana, para nós refletirmos, é o seguinte: vale a pena nós mantermos um governante no poder que está fazendo um bom governo? Isso é um ponto também que nós temos que considerar. O Evo Morales fez um bom governo em termos para a economia boliviana, para a sociedade boliviana, tirando milhões de bolivianos da margem ali de pobreza extrema, melhorando os índices de desigualdade social. Ou seja, não há dúvida, esse é um consenso, que o Evo Morales estava fazendo um bom governo. Mas nós temos que nos perguntar o seguinte: nós acreditamos na democracia
com a questão da livre escolha da maioria da população em relação a quem será o líder, né, do governo, quem será o presidente, quem serão os deputados, etc., ou não. Ou isso é relativo, ou seja, quando é um candidato que nós simpatizamos, ele pode fazer isso que fez, ou seja, burlando o referendo de 2016 e apelando para a Corte de Justiça e conseguindo ser novamente o processo eleitoral, ou não. Então a gente precisa, isso aí eu acho que é um ponto importante, né? Se a gente aceita que um candidato se perpetue no poder, eu acho que o nome já não é mais democracia. Então esse é um ponto que eu acho fundamental nessa análise da questão do Evo Morales. E essa semana, inclusive, alguns analistas chegaram a comentar que todo esse processo muito rápido de domingo pode ter, inclusive, sido uma armação do Evo Morales, que viu que se fosse para um segundo turno, ele poderia perder as eleições, já que tinha ocorrido esse escândalo aí da fraude, e não conseguiria permanecer no poder. O Evo Morales, fugindo para o México agora, os seus simpatizantes, que são muitos na Bolívia, estão fazendo realmente muitas manifestações na Bolívia, podem levar a situação a um caos, né? Toda a linha sucessória dele renunciou também. A vice-presidente do Senado, que é da oposição, teve que assumir o governo. Também é um outro ponto que eu acho importante a gente lembrar. Não foi uma junta militar que assumiu o governo. A Constituição boliviana prevê 90 dias para serem convocadas novas eleições e vai ser muito importante nós acompanharmos esses próximos passos na Bolívia para ver o que vai acontecer. Na minha opinião, o Evo Morales está intensamente nas redes sociais falando que é golpe, e isso vai continuar desestabilizando o país, e eu acho que é isso que ele quer, né? Levar a uma desestabilização, aumento da instabilidade na Bolívia, de forma que o governo fique pressionado a convocar novas eleições, mas aceitar que ele concorra às novas eleições e aí ele ser novamente, voltar nos braços do povo, como tendo sido perseguido ou sofrido um golpe de Estado, coisas do tipo. Vamos acompanhar. A situação da Bolívia ainda muito séria. Indo para a situação no Chile, que é, obviamente, um ponto muito importante. Os protestos que começaram no 18 de outubro continuaram essa semana com muita violência. Na quinta-feira, ontem, muitos protestos em vários lugares do país, mas no final do dia, uma notícia muito boa: a grande maioria dos partidos políticos conseguiu chegar a um consenso em relação às regras para que sejam convocada uma nova Assembleia Constituinte, para ser feita uma nova Constituição para o país. Esse foi um ponto muito importante. Vamos aguardar os desdobramentos. A Bolsa de Valores de Santiago hoje de manhã abriu positivamente, com bons resultados. Então vamos ver se essa decisão, se essa negociação de ontem foi suficiente. Como eu já falei no podcast da semana passada, acho que a situação no Chile chegou num limite absurdo de violência. Se vocês têm acesso às imagens de vídeo que estão circulando na internet sobre a violência no Chile, eu acho que chegou a um ponto realmente inconcebível. É lógico, e é importante a gente frisar, que quando acontecer o estopim da crise lá no 18 de outubro, o Piñera reagiu mal, colocou muita força para se opor às manifestações, erradamente, muitos feridos naquelas manifestações. Isso é fato. Ninguém está aqui, eu não estou tentando defender o Piñera, muito pelo contrário, e nem dizer que os carabineiros e a Força de Segurança chilena não foram violentos nas suas ações, mas é importante a gente entender que tudo tem limite, né? Depredar o patrimônio público, como o próprio nome diz, é público. Ou seja, os próprios jovens chilenos que estão depredando vários lugares, roubando, saqueando supermercados, o que tem a ver saque de supermercado com a violência dos carabineiros? Isso não se justifica, não tem sentido uma coisa dessa. Tem uma cena de vídeo que eu assisti ontem numa estrada chilena que foi derrubada uma sinalização daquela estrada, aquela sinalização que passa por cima, não é enorme, né? Uma sinalização bem grande de placa de sinalização de estrada. O que isso tem a ver com a violência dos carabineiros? O que isso tem a ver com a violência do governo chileno? Ou seja, eu acho que é hora de acalmar, eu acho que é hora do povo chileno colocar a mão na cabeça, tentar entender o que está acontecendo, e aí reforço o que eu falei na semana passada. Temos indícios fortes de manipulação da grande massa chilena que corretamente foi às ruas manifestar os seus direitos. E eu acho isso um absurdo. A massa chilena ela tem que perceber
que também está sendo manipulada por uma liderança de esquerda, inclusive de outros países, que tem interesse de reverter o processo democrático no Chile. O Piñera não foi eleito, ou seja, ele foi eleito democraticamente no ano passado, gostem ou não gostem, da mesma forma como a Bachelet, que é de esquerda, a ex-presidente Michelle Bachelet, foi presidente do Chile durante 8 anos e nada fez para mudar a Constituição ou nada fez para mudar a situação vigente no Chile. Isso é importante a gente colocar. A gente não pode simplesmente olhar um lado e não olhar o outro. Nós temos que tentar olhar o todo, né? São várias coisas. O Partido Socialista esteve no poder depois de passar o poder para os civis no Chile por 12 anos. Né? Então é importante a gente entender, 14 anos, porque o Ricardo Lagos chegou a ficar 6 anos no poder, foi o primeiro presidente socialista no Chile, depois 2 mandatos de 4 anos da Michelle Bachelet, que agora está lá em Nova York e não aparece. É impressionante isso, a Michelle Bachelet simplesmente não aparece no Chile, não dá entrevista, não fala para o povo chileno parar com essas manifestações, tipo assim, ela está esperando acabar de acontecer, o circo pegar fogo e voltar como salvadora do Chile. Isso não é justo. O Piñera foi eleito democraticamente. Vamos aguardar as próximas eleições e aí coloque-se outro presidente no lugar. Esse é o processo democrático que deveria acontecer. Não se pode querer destituir o Piñera apenas pelas reações que ele teve em relação às manifestações. Foram erradas, mas eu acho que não justifica querer destituir o presidente por causa disso. Tá? Então, um ponto importante, o Chile é um país importante aqui do nosso turno e vamos acompanhar. Dentro dessa violência, dessa explosão de violência que está acontecendo em vários lugares do mundo, eu não poderia deixar de registrar que essa semana foi uma das piores semanas para Hong Kong. A crise em Hong Kong ela começou em março desse ano, iniciou por aquela questão de uma lei de extradição que permitiria que os habitantes, alguns pessoas, moradores de Hong Kong, pudessem ser extraditados para a China popular, para o continente chinês, para serem julgados lá. Isso gerou muitos protestos. A Carrie Lam, que é a governadora de Hong Kong, ela retirou essa lei, mas isso não foi suficiente. Os protestos continuaram, os habitantes de Hong Kong pedem que a eleição, a escolha da governante de Hong Kong seja feita democraticamente, por voto popular. Isso não é feito atualmente, ela é escolhida por uma comissão onde a China tem muita influência. Lembrando que Hong Kong atualmente é um estado associado à China, com a política externa de Hong Kong e as forças armadas de Hong Kong são feitas pela China. Hong Kong tem liberdade dentro do país, a parte de economia, tanto é que a moeda de Hong Kong é o dólar de Hong Kong, é diferente da moeda chinesa. Toda a parte de economia, as leis internas de Hong Kong são separadas da China, mas obviamente há uma grande influência da China sobre Hong Kong. Hong Kong, 7,5 milhões de habitantes, muito rico, um porto muito importante, entre os 10 maiores portos do mundo, e o que a gente está vendo, uma explosão de violência essa semana, 2 mortos, os primeiros 2 mortos nas manifestações. A polícia de Hong Kong está aumentando a sua violência e o exército chinês está ali ao lado, em Shenzhen, que é a cidade chinesa mais importante ao lado de Hong Kong, à espera de avançar. E esse é que é o ponto, o grande ponto de apreensão, digamos assim, global. Há uma expectativa de que até que ponto o Xi Jinping vai suportar todas essas manifestações. Eu recomendo a todos que deem uma olhada na internet, no YouTube, os sites dos jornais da região, que mostram cenas dos protestos muito violentos. Os manifestantes agora estão usando realmente coquetéis Molotov, estão usando barreiras físicas em vários lugares, bloqueando inclusive acesso às universidades em relação a algumas estradas e ruas de Hong Kong. Ou seja, essa semana muita violência e há uma expectativa de qual será a reação do Xi Jinping em relação a isso, se vai avançar o exército ou não para dentro da cidade para tentar conter essa grande violência. E, na minha opinião, como coloquei já em outros podcasts, eu acho que por trás disso, além, obviamente, da insatisfação, principalmente dos jovens de Hong Kong, querendo mudar essa situação do país, que eu acho que, infelizmente, não vai surtir efeito, porque em 2047, pelo acordo que a China teve com o Reino Unido, né, em 1997, 50 anos depois, 2047,
Hong Kong vai passar para o controle total da China e eu acho que isso aí é inevitável. O que os jovens estão tentando fazer lá em Hong Kong é admirável em termos assim das reivindicações, não em relação a essa violência toda. E eu acho sim que da mesma forma como os protestos no Chile têm uma articulação de alguns elementos da esquerda latino-americana em prol dessa violência, porque as manifestações no Chile muito organizadas demais para serem espontâneas, um grau de organização assim profissional, digamos, e a mesma coisa está acontecendo em Hong Kong e, na minha opinião, no caso de Hong Kong, tem a mão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabe que a China é o seu grande oponente no mundo, é o país que pode tirar os Estados Unidos da posição de potência hegemônica e para os Estados Unidos é importante tentar enfraquecer a China de qualquer maneira. E Hong Kong, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos aí que podem ser explorados, porque, obviamente, o que acontece em Hong Kong pode, eventualmente, desdobrar para o próprio território da China continental, mas também pode forçar que a China ataque Hong Kong, ou seja, que os exércitos chineses entrem na cidade para acalmar a situação e, obviamente, ali gerar muitas mortes, muitas cenas violentas na televisão e os outros países irem contra a China. Então tem essa questão também, não é só provocar que as manifestações de Hong Kong aconteçam dentro da China, mas também levar ao Xi Jinping numa situação que ele não tenha como deixar de enviar tropa para dentro de Hong Kong para acalmar a situação. E nisso vai haver muita violência, muita morte e pode efetivamente prejudicar muito a questão da China, a imagem chinesa no mundo. Obviamente vão ocorrer protestos na Europa, protestos em vários países, vão querer aumentar o boicote comercial contra a China e os Estados Unidos querem exatamente isso. Então vamos aguardar. A situação em Hong Kong importantíssima, porque não é apenas pela situação em Hong Kong especificamente, mas o que isso tem a ver com a balança de poder do mundo, China e Estados Unidos. Estamos muito atentos a outras situações, aos desdobramentos da reunião dos BRICS, que aconteceram aqui em Brasília ontem e quarta-feira. Os líderes dos BRICS, a tônica do encontro desse ano, em função aí dessas diferenças ideológicas do presidente Bolsonaro em relação à China e Rússia, eu acho que, graças a Deus, o presidente Bolsonaro entendeu um pouco da importância do pragmatismo na relação com esses países. E a visita dele à China antes da reunião dos BRICS foi importantíssima. Vamos lembrar que o vice-presidente Mourão já tinha visitado a China em maio desse ano, ou seja, a ida do vice-presidente em maio foi importantíssima. Agora a ida do presidente com uma grande comitiva em outubro foi também muito importante. Muitos negócios foram fechados. A China é o nosso principal parceiro comercial. O Brasil não é um país qualquer. Tem que ter relações equilibradas e pragmáticas com todos os países. E eu acho que foi por aí a reunião dos BRICS, foi nessa linha de aproveitar realmente os mercados de China, de Rússia, e também não podemos esquecer de Índia. Nós temos que aumentar, e também vi com bons olhos o anúncio da visita do presidente Bolsonaro à Índia no ano que vem, importantíssimo. Índia é um país que nós damos pouca atenção, deve ultrapassar a China em termos de população, ou seja, um mercado consumidor enorme. Então temos muitos pontos em comum com a Índia e devemos aproveitar isso. Além disso, estamos de olho também nessa questão do impeachment do presidente Trump. Ontem foi um dia importante nesse ponto do impeachment, alguns depoimentos na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, bastante incriminadores do presidente Trump. Eu acho que a situação dele ficou muito difícil a partir dos depoimentos de ontem. Vamos aguardar. Como eu falei em outros podcasts, eu acho que o presidente Trump deve sofrer o impeachment na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, em que ele tem a maioria do Partido Republicano, a minha avaliação inicial é de que ele não sofreria o impeachment. Mas os depoimentos de ontem foram realmente fortes e eu acho que o Trump vai ficar bastante fragilizado nessa votação do impeachment. Vamos aguardar. A única questão que pode salvá-lo é que os republicanos não têm um outro nome forte para colocar nas eleições de novembro do ano que vem. Vamos lembrar que temos eleições em novembro do ano que vem e os republicanos, obviamente, não vão querer perder essa posição de liderança nos Estados Unidos. Também tivemos eleições na Espanha, o Partido Socialista manteve-se no poder, mas chama a atenção da expressiva votação para o partido de extrema-direita, o Vox. O Vox já tinha retornado ao poder com alguns assentos no Parlamento espanhol nas eleições de maio, e nas eleições que ocorreram nesse final de semana na Espanha, o Vox se tornou o terceiro partido espanhol, muito preocupante na minha opinião. O AfD na Alemanha já é o terceiro partido também com o maior número de cadeiras no parlamento alemão. Então ter dois partidos de extrema-direita com
com um número assim expressivo de deputados, sem sombra de dúvidas, é relevante e preocupante. Essas foram as principais notícias dessa semana. Ultrapassei um pouquinho o tempo, que realmente muitos casos para analisar. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.